gente, meu nome é Carol e eu estou aqui em live e a gente vai reagir ao país mais triste do mundo, Coreia do Sul, tá bom? Boa noite, Cibele. Temos 2 vídeos pra reagir da Coreia do Sul aqui hoje, que é esse que eu falei agora e Coreia do Sul, o que os doramas não mostram. Um deles vai pro CR e o outro pro canal de cortes. Então, se você tá vendo no canal de cortes, saiba que o outro tá no CR. Se você está vendo no CR, saiba que o outro está no canal de cortes, cortes da Carol Baldes, tá aqui na descrição, beleza? Eu vou iniciar por esse, tá? Eu vou iniciar por esse daqui. Lembrando que eu morei 1 ano na Coreia, tá? Então eu tenho propriedade pra falar sobre, pois morei 1 ano na Coreia do Sul. Então eu posso dizer se eu concordo ou não com esse vídeo aqui, tá? Eu tenho sim, eu já sei em que ponto que ele vai chegar, porque eu já ouvi relatos de vários coreanos, mas eu também tenho relato pelo ponto de vista de uma pessoa estrangeira morando lá, né? Então bora analisar. Imagina um país que em poucas décadas se transformou em uma potência global. Um lugar que domina a tecnologia, é referência em educação, exporta cultura pop para o mundo inteiro e ainda brilha nos esportes. Sim, a Coreia do Sul é tudo isso e muito mais. Mas aqui vem o problema. Enquanto o país alcança níveis incríveis de sucesso, eles também carregam um título muito sombrio. Nossa. É um dos lugares com as taxas mais altas. Mano, esse cara aqui, ele era de um grupo de K-pop, SHINee. Inclusive, meu preferido, era meu favorito. Ele tirou a própria vida por depressão. Foi tipo, tem uns anos já. Foi muito triste muito triste mesmo. Porque foi tipo, ele deixou uma carta e tal. Foi muito triste. De suicídio, ansiedade e depressão do mundo inteiro. Como que um país tão incrível, cheio de conquistas e inovações, pode ser também um dos mais tristes do mundo? O que está por trás desses problemas da Coreia? Ele era de um grupo chamado SHINee, que inclusive era meu grupo preferido, assim. Foi o grupo que me fez gostar de K-pop em 2013. É isso que a gente vai explorar no vídeo de hoje. Meu nome é Simon e esse daqui é o Rota Asiática. Para entender por que a Coreia do Sul vive nessa crise de saúde mental, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. A história desse país é bem pesada e eu não estou exagerando. A Coreia passou por uma ocupação japonesa que durou 35 anos. Mano, e foi uma coisa extremamente... O que o Japão fez na Coreia foi absurdo, foi uma coisa horrível, foi uma coisa horrorosa. brutal. Depois disso veio também a Guerra da Coreia, que dividiu o país ao meio e levou mais de 3 milhões de pessoas. O que o Japão fez na Coreia e na China, né? Na China também. Também a Guerra da Coreia, que dividiu o país ao meio e levou mais de 3 milhões de pessoas desse mundo. Imagina só o que é reconstruir um país do zero, com ameaça constante de um novo conflito que fica pairando no ar e sentindo que a qualquer momento poderia acontecer alguma coisa. A Coreia do Sul não teve escolha. Ou eles se desenvolviam rápido, ou eles não sobreviveriam. Sim. E foi assim que aconteceu o milagre econômico coreano, que transformou o país em uma potência global em poucas décadas. E isso aconteceu logo após todos esses momentos ruins da Coreia. O milagre econômico coreano, ou o milagre do rio Han, como também é conhecido, foi um período de rápido crescimento econômico do país que aconteceu entre as décadas de 1960... Mano, depois das Olimpíadas que a Coreia sediou, que Seul sediou, mano, fez assim, ó, teve um boom muito grande na economia da Coreia. Crescimento econômico do país que aconteceu entre as décadas de 1960 a 1990 e transformou o país de uma nação devastada pela guerra em uma potência industrial e tecnológica. Naquela época, o país estava sob a liderança de governos autoritários, como o do presidente Park Chung-hee, mas ainda assim eles adotaram uma abordagem de industrialização acelerada, onde eles incentivavam as exportações e investiam pesado em setores específicos, como tecnologia e infraestrutura. Empresas como a Samsung, a Hyundai e a LG, que hoje dominam mercados globais, surgiram justamente nessa época. E esse crescimento todo tem um motivo: um povo trabalhador, disciplinado e altamente educado. Mano, e foi o que eu já falei aqui na live, né? Tem uma coisa na Coreia que é muito verdade. Tipo assim, tudo que eles fazem é em prol do país. Tipo assim, antes de fazer qualquer coisa, eles pensam 2 vezes. Pô, isso vai envergonhar meu país. Isso vai envergonhar minha família. Eu não vou fazer isso. Ou, pô,
eu não quero, mas se eu fizer isso daqui, vai ser melhor pra minha família e pro meu país. Então eu vou fazer, mesmo eu não querendo. E por isso que eles cresceram tanto, porque assim, eles tinham essa noção. Pro meu país crescer, eu preciso fazer isso. E eles faziam, e acabou, entendeu? Então eles realmente têm esse senso lá, né? É realmente muito diferente. Se eu pudesse dar mais um motivo pra isso... Eles são assim, eles vivem pro país, né? Eles querem que o país prospere, eles querem ver o país prosperando. E eles fazem tudo o que eles podem pra isso. Altamente educado. Se eu pudesse dar mais um... E, mano, e da educação é isso. Eles não vão, assim, cara, se eu fizer isso, eu vou envergonhar minha família. Eu vou trazer vergonha pro meu país. Então eles não fazem, cara. Eles não fazem. É loucura. Realmente é tipo assim, se alguém fizer, eles ficam tipo... Assim? Como assim você tá fazendo isso? Porque eles não fazem, eles têm esse senso ali. Disciplinado e altamente educado. É mesmo. Se eu pudesse dar mais um motivo pra isso... eu incluiria algumas políticas econômicas do governo que combinaram empréstimos com outros países com reformas estruturais. Porém, esse milagre teve um custo. E esse milagre está enraizado na cultura coreana até os dias de hoje. A pressão para ser o melhor, para se destacar, para não falhar, vem de uma necessidade histórica de sobrevivência. Justamente dessa época que eu acabei de falar. Isso se reflete em tudo. Mas principalmente no sistema... Eu já não vi isso. Já tem que tirar notas competitivo. E não para por aí. Até no jardim de infância já existe competição. É como se a vida fosse uma maratona, onde só o primeiro lugar importa. Isso daqui cria uma mentalidade que os psicólogos chamam de pensamento tudo ou nada. Mano, mas eu já falei isso, né? Tipo assim, os coreanos me falavam muito lá, nossos amigos coreanos, o seguinte: a Coreia é o país perfeito para estrangeiro se viver. Porque realmente, mano, é um país maravilhoso. Pô, é um país primeiro mundo. Mas pros coreanos é muita pressão. Só que os coreanos só fazem essa pressão em cima dos coreanos. Exemplo, se numa empresa tem um estrangeiro e um coreano, no estrangeiro eles não vão pressionar tanto esse estrangeiro quanto eles pressionam os coreanos, entendeu? Então é uma pressão que os próprios coreanos fazem em cima dos coreanos. Então eles falam isso. É um país perfeito para um estrangeiro viver, que eles não têm a mesma pressão que os coreanos têm. Por isso que muitos vão para os Estados Unidos, para a Europa, estudar, etc. Você é o melhor, ou você não é nada. Ou você tira 100 na prova, ou você falhou miseravelmente. E essa cobrança constante, essa sensação de que qualquer erro é inaceitável, é um prato cheio para ansiedade e depressão. Imagina você crescer num lugar achando que você nunca é bom o suficiente. Que qualquer deslize seu pode arruinar sua vida inteira. Isso é extremamente exaustivo, não é? E o pior é que essa pressão não vem só da escola ou dos pais. Ela vem de toda a sociedade. É, exatamente, é de todo mundo. E aqui a gente começa a entender o porquê que a Coreia tem uma das taxas mais altas de jovens que decidem desistir da vida. Desistem do mundo. Triste. Quando o sucesso é a única opção, o fracasso parece uma coisa insuportável. Essa necessidade de ser o melhor em tudo é muito forte. E eu preciso te explicar isso. Mas antes, eu preciso te contar uma história. Uma história que começa nos anos 90 com um jogo de videogame. E tem algo que a Coreia do Sul domina. Eles são bem... Eles não fazem barulho. Vou dar um exemplo, tá? No metrô. Eu acho que no Japão é pior, tá? No Japão realmente é silêncio total. No metrô tem um barulhozinho, mas é tipo assim, ó. Eu e Rai conversando. Assim. Baixo, entendeu? Tipo, é baixo, entendeu? Mas tem muito estrangeiro lá. Mas uma coisa, tem dois tipos de estrangeiros. Os estrangeiros que moram lá e conhecem a cultura, se adequam àquilo, e os estrangeiros estão a passeio, a turismo. Aí você vê. Mano, cara, é um negócio de maluco. Eles começam a gritar. Mano, teve uma vez, eu e Raí passou uma vergonha. A gente tava no metrô sentadas, né, normal, conversando. A gente não conversa muito no metrô, porque o pessoal não fala muito, né? Ainda mais quando volta de trabalho e tal, o pessoal fica mais quieto, tá descansando, né? A gente tava lá quieto e tal. Mano, entrou um grupo de brasileiros bêbados. Eles estavam trêbados. Aí, eles viram que a gente era brasileira. Gente, eles começaram a gritar no metrô. Ah, Brasil, blá, 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 Brasil, samba, blá, Brasil. Assim, começaram a dançar no metrô, gritar. Eu e Rai assim. Gente, os coreanos se afastaram. Eles se afastaram. Eles olharam assim, se afastaram. E eles gritando, Brasil, assim, ó. E eu e Rai assim, morrendo de vergonha. Gente, eu juro. E é normal lá, entendeu? E eles não gostam, é constrangedor, eles não gostam, cara. Eles olham assim, tipo, mano, falta de respeito.
Além da educação e da economia, é o mundo dos esportes, ou jogos eletrônicos, LOLzinho, né? esportes eletrônicos. E aqui a gente precisa falar de um jogo que mudou tudo isso, StarCraft. Nos anos 90, esse jogo de estratégia virou uma febre na Coreia. Não era só um passatempo. Achei que fosse o LOL. Era um esporte de verdade. Estádios lotados, transmissões na TV 24 horas por dia, jogadores profissionais tratados como celebridades. Era algo que o mundo nunca tinha visto antes. E a Coreia estava liderando essa revolução. Posso falar? É verdade, todo coreano joga LOL. Isso não é, eu não tô exagerando, tá? Todo coreano joga LOL. É um negócio assim... Eu não tô nem brincando, mano. Todo coreano que eu conheci jogava LOL. Todos! E os caras eram bons. Mas por que justamente StarCraft? E por que a Coreia do Sul? Bom, parte da resposta tá na história do país. Não, o Faker é ídolo máximo lá. Na época, existia uma proibição cultural de produtos japoneses, como videogames da Nintendo ou PlayStation. Então, enquanto a gente aqui no Ocidente crescia jogando Super Mario, os coreanos estavam descobrindo os PCs, ou os computadores. O governo coreano ainda subsidiou a internet, o que fez com que os PC Bangs, que eram aqueles cafés com computadores... PC Bang é tipo LAN houses, né? Ban é quarto, então tipo assim, quarto de PC. E mano, eles têm muito lá, uma cultura muito forte dos caras irem lá jogar, né? Só que não são os PCs, são os computadores assim, tipo... Não é... PCzinho. É uns computador bizarro. Então a galera fica até 6, 7, 8 da manhã lá, jogando LOL com os amigos. Porque é uns computador outro nível, entendeu? Eu volto e meia ia também. Se espalhassem por todo o país. E foi justamente nesse ambiente que o StarCraft explodiu. O jogo era complexo, estratégico e super competitivo. E os coreanos abraçaram isso com uma intensidade que ninguém esperava. Eles levaram a mesma mentalidade do trabalho duro, da disciplina, da obsessão por ser o melhor, para dentro dos jogos. Os jogadores profissionais viviam em casas compartilhadas, treinando de 12, 14 horas por dia. Era um ambiente de alta pressão, onde só os melhores sobreviviam. E essa fórmula do sucesso não ficou restrita aos esportes. Ela se espalhou para outras áreas, como o K-pop e até mesmo empresas gigantes como a Samsung. No K-pop, por exemplo, os trainees, que são jovens que sonham em se tornar idols, eles passam anos em regimes de treinamento intenso. É bizarro. Eles praticam dança, canto e até etiqueta por horas. Tudo para ter uma chance de realizar esse sonho de se tornar um ídolo coreano. E mesmo depois de famosos, a pressão não continua. Eles sempre têm que ser perfeitos, sempre impecáveis. Mano, não pode ter um erro. E tipo assim, é muito louco porque no K-pop, eles entram nas empresas como trainees quando criança, e meio que lá eles aprendem canto, dança e meio que atuação, né? Então meio que a personalidade deles, exemplo, tá? Você vai ser o engraçado do grupo, você vai ser o desligado, você vai ser a séria, você vai ser a bonita, entendeu? Então eles meio que já são treinados pra ter aquela personalidade no grupo, entendeu? Desde criança ali, mano, e é foco, tá ligado? É um foco assim, bizarro. E qualquer errinho você é cancelado, mas é um cancelamento brutal. É feio. O cancelamento lá é feio, cara. É brutal, assim. Samsung, alguns funcionários vivem em dormitórios da empresa praticamente sem ter vida fora do trabalho. É bem bizarro mesmo. É como se o sucesso exigisse uma dedicação total, algumas vezes quase desumana. Mas qual que é o impacto psicológico de viver nesse tipo de ambiente? A gente já viu aqui como que a pressão pela perfeição na educação afeta as pessoas. E nos esportes e no K-pop... Então, idol não pode namorar. Eles têm um contrato que eles não podem namorar. Se sai um escândalo de um idol namorando, eles são cancelados. As fãs cancelam eles, porque eles estão, pasmem, namorando. E eles são cancelados. O medo de falhar é muito grande e a sensação de que você nunca é bom o suficiente está sempre presente. E quando você junta tudo isso com a cultura de trabalho intenso, o resultado é um burnout gigantesco. Muitos jovens coreanos vivem exaustos, ansiosos e com a sensação de que não importa o quanto eles se esforcem, eles nunca vão alcançar o sucesso que a sociedade espera deles. E daí a gente se pergunta, será que essa mentalidade de dominar a todo custo é sustentável?
Ou será que ela está cobrando um preço alto demais na saúde mental das pessoas? Voltando ao milagre coreano que a gente estava falando agora há pouco, é inegável que a Coreia do Sul fez algo incrível. Em poucas décadas, o país saiu de uma guerra devastadora para se tornar uma das maiores economias do mundo. Eles construíram cidades modernas, empresas globais como a Samsung, a Hyundai, e se tornaram líderes em tecnologia e inovação. Mas como a gente já viu, todo milagre tem um custo, e no caso da Coreia, um dos maiores custos foi a desigualdade econômica que surgiu com todo esse crescimento. Hoje, a Coreia é um país de extremos. De um lado, você tem arranha-céus futuristas, lojas de grife de luxo e uma classe alta que vive muito bem. Mas do outro... Tem um bairro... Vocês sabem a música Gangnam Style? Opa, Gangnam Style? Vocês sabem essa música, né? Que é de um bairro chamado Gangnam, que é o bairro dos ricos lá. E volta e meia, eu e Rai saímos lá, né? Nesse bairro. Cara, não é que... Mano, é uma parada bizarra. É tipo assim, Lamborghini é o carro mais barato ali. E era, assim, 4 de uma vez. Você passava na rua, era 5 estacionadas. Era um negócio de maluco. Eu não tô nem brincando. Cara, era um negócio de louco. Era só carrão. Era só a galera, tipo, muito rica mesmo, com mais roupas tudo de marca. É esse bairro, Gangnam. Tanto é que a música fala disso, tipo, Opa, Gangnam Style. Opa é o jeito que as mulheres chamam os homens mais velhos lá, né? Os namorados mais velhos. Gangnam Style, tipo, estilo de Gangnam. Então, tipo assim, o seu namorado é um cara de Gangnam. Então, essa música do Psy conta sobre isso. Dos caras ricos de Gangnam, entendeu? E, mano, os caras é rico mesmo, mas não é, tipo, Sugar Daddy, não. É uns caras jovens. É uma galera jovem. Você tem uma geração mais jovem que tá lutando pra sobreviver. Comprar uma casa Muito é caro. quase impossível. É muito caro. Formar uma família, só se você estiver disposto a abrir mão de muita coisa. É. Alcançar uma estabilidade financeira, bom, isso daqui já virou um sonho distante para muitos coreanos. A desigualdade econômica cresceu tanto que os jovens coreanos estão se sentindo enganados. Eles cresceram ouvindo que se estudassem muito e trabalhassem duro, aqui eu concordo mais ou menos. Tipo assim, o preço do imóvel, né, o mercado imobiliário lá é muito caro. O preço do imóvel é muito caro. Mas um salário mínimo lá é realmente o suficiente para você, pro mínimo, entendeu? Para você existir minimamente. Pagar salário, comida, etc. Entendeu? Então eu acho que um jovem consegue, claro, não vai ter luxo, mas um jovem consegue se sustentar com um salário mínimo. Aqui eu já acho que um jovem com um salário mínimo não consegue se sustentar com o mínimo, entendeu? Mas lá, com um salário mínimo, um jovem consegue se sustentar. Claro que não vai ter luxo, né? Viagem, roupa, não sei o quê, mas consegue ter o mínimo. Um aluguel, comer, sair às vezes, entendeu? Uma vida estável e confortável. Só que a realidade é bem diferente. E aqui a gente chega em um ponto crucial. A priorização da saúde financeira acima até mesmo da saúde mental. Então, mas a taxa de natalidade lá despencou, o povo não tem mais filho, isso é muito real, tá? E eu fazia uma brincadeira lá com a Rai, que era assim, quantas grávidas a gente via. E eu fiquei um ano lá. Se eu vi 4 grávidas foi muito. Por quê? Porque, mano, lá eles têm a lógica de que é o seguinte, eu só vou ter filho quando eu tiver bem na minha carreira, quando eu tiver bem de vida, quando eu tiver com dinheiro. Então, eles só têm filhos bem mais velhos. Então, quando a gente via casal com filho jovem, era casal de quase 40 anos já, entendeu? Era a galera bem mais velha, você viu uma galera bem mais velha com filho, entendeu? Não tem jovem, 20 e poucos anos, 30 anos com filho. É uma galera quase nos 40, entendeu? Porque eles têm essa mentalidade, eu só vou ter filho quando eu tiver completamente estabilizado na minha vida, entendeu? Tanto é que a taxa de natalidade lá é a menor do mundo, né? Morre mais gente do que nasce. Isso é verdade. Estudassem muito e trabalhassem duro, eles teriam uma vida estável e confortável. Só que a realidade é bem diferente. E aqui a gente chega em um ponto crucial. A priorização da saúde financeira acima até mesmo da saúde mental. Na Coreia, o sucesso financeiro é visto como a chave para a felicidade. Mas o que acontece quando você percebe que não importa o que você faça, não importa o quanto você se esforce, você nunca vai alcançar esse sucesso? O que acontece depois disso? A frustração é muito grande. As pessoas trabalham cada vez mais, se sacrificam cada vez mais, e no fim, muitas vezes elas ainda se sentem insuficientes. A saúde mental desce pelo ralo
Porque o foco é sempre ganhar mais dinheiro, É muita ir na pressão carreira e não ficar pra trás. que eles Isso sofrem. não é só um problema coreano, eu sei. A gente vê isso em todos os países do mundo. Mas na Coreia, isso daqui chega a um nível extremo. A pressão financeira é tão grande que muitas pessoas simplesmente desistem de sonhar. E aí a gente se pergunta, será que vale a pena sacrificar tanto assim pela segurança financeira? Ou será que a gente precisa pensar um pouco mais sobre o que realmente é a vida e o que importa na vida? Eu não tenho respostas pra isso. Isso aqui é verdade, tá? Realmente eles se pressionam muito, porque a sociedade pressiona eles, né? Então, até tipo assim, o off, por exemplo, tá? Aqui no Brasil, se a gente tem nosso happy hour depois do trabalho, é happy hour. Vamos se divertir. Não é trabalho. Mas lá o happy hour deles é parte do trabalho, entendeu? É o network, é parte do trabalho. Então você sai de um trabalho, você acha, tá, é happy hour, mas esse happy hour, depois do trabalho, também é trabalho. Você tem que respeitar a hierarquia. Você tem que ir. Você não pode falar não. Você tem que beber. Se o seu chefe te manda beber, você tem que beber. Porque lá eles têm muita a cultura de beber, né? Do álcool. Então você tem que beber, entendeu? É tipo, tem toda uma hierarquia que você tem que respeitar, independente de ser happy hour ou não, entendeu? Mas eu gostaria de saber a sua opinião aí nos comentários. Além da pressão da sociedade como um todo, da família ou da própria pessoa, os jovens coreanos também precisam lidar com a cultura de trabalho no país. E aqui, meu amigo, a coisa é bem pior. A Coreia do Sul é conhecida por ter uma das culturas corporativas mais intensas do mundo. A gente está falando de longas horas de trabalho, hierarquia muito rígida e uma falta de autonomia que deixa qualquer pessoa esgotada. Na Coreia, é comum ver pessoas trabalhando até tarde da noite, mesmo quando não tem necessidade. E por quê? Porque a cultura diz que você não pode sair do seu trabalho antes do seu chefe. Sim. Mas e se seu chefe ficar até as 10 horas? Você fica até 11. Você fica também. E não adianta você reclamar, porque a hierarquia é sagrada. Você não pode questionar os seus superiores, não pode sugerir mudanças, e muitas vezes nem dá para conversar com eles de igual para igual. É um sistema que exige uma obediência muito estranha, e isso pode ser bastante sufocante. As pessoas se sentem obrigadas a se dedicar 100% ao trabalho, mesmo que isso signifique abrir mão dos seus hobbies, dos seus relacionamentos e até mesmo da sua própria saúde. É como se você não tivesse permissão para ser uma pessoa completa. Mano, a hierarquia lá, tipo, é muito seguida. Você não pode desrespeitar a hierarquia de jeito nenhum. De trabalho, na escola, entendeu? Com necessidades fora do escritório. E o resultado disso é um isolamento social muito maior, especialmente entre os mais jovens. Muitos coreanos passam... Lá na Coreia, vocês tipo assim, tem a linguagem formal e a linguagem informal, né? Você só pode falar informalmente com pessoas que nasceram no mesmo ano que você ou com pessoas mais jovens. Se a pessoa for um ano mais velha, você já tem que usar a linguagem formal, que aí muda a estrutura da frase, né? Muda o verbo, muda muita coisa, entendeu? Você só pode falar informalmente com essa pessoa mais velha se vocês combinarem, vamos se tratar informalmente, tá suave. Se não, você tem que usar a linguagem formal. Doideira, eles respeitam a hierarquia até entre amigos, assim, sabe? Tanto tempo no trabalho e não tem energia ou tempo para construir nenhum relacionamento. E mesmo quando eles estão com amigos ou colegas, muitas vezes essas interações são superficiais, ou até mesmo só para manter as aparências. A solidão se torna uma companheira constante. E isso daqui é um prato cheio para ansiedade e depressão. E um dos pontos mais problemáticos em meio a tudo isso é o estigma que a Coreia tem sobre saúde mental. Apesar de toda a pressão, da ansiedade, eles não falam sobre dos problemas que as pessoas têm e do esgotamento que a gente já falou, existe um problema ainda maior. A maioria das pessoas que sofrem com isso não buscam ajuda. Sabe qual que é a taxa de diagnóstico de ansiedade e depressão na Coreia? 7%. Isso mesmo, só 7% das pessoas que têm esses problemas procuram um tratamento. Mano, é que é vergonhoso, né? Eles consideram vergonhoso você falar sobre isso, como se fosse uma fraqueza, entendeu? Então eles guardam pra si. É como se eles tivessem vergonha de falar, entendeu? Como se fosse uma fraqueza. Então, realmente, tem isso. É o que eu falei, cara. As pautas sociais, os problemas sociais que a gente tinha há 20 anos atrás, aqui no Ocidente, lá na Coreia, eles estão começando a discutir agora. Então, por mais que eles sejam muito avançados tecnologicamente, socialmente,
Eles estão mais atrasados que a gente nessas questões sociais, entendeu? De sociedade. E também, que eu ia falar, bullying, que ele falou ali do bullying, mostrar mais do bullying. Mano, o bullying na Coreia é muito pesado. Não sei se você já viu um dorama que se chama A Lição. Cara, é baseado numa história real. É pesadíssimo. É pesadíssimo, cara. Tipo assim, é um bullying muito pesado, que é um bullying violento. Não é só um bullying, tipo, de apelido, de palavra. É um bullying físico, né? É muito violento. Porque Agressivo. na Coreia, problemas mentais são vistos como fraqueza ou falha pessoal. Na cultura coreana, especialmente influenciada pelo confucionismo, existe uma ideia de que você tem que ser forte. Você precisa sempre cumprir com as suas obrigações. Se você tá deprimido, ansioso ou simplesmente esgotado, É real. a culpa é sua. O bullying Você é é real. visto como alguém que não tá se esforçando o suficiente e não tá aguentando as pressões da vida. Isso cria um ciclo vicioso. As pessoas sofrem em silêncio, com medo de serem julgadas ou estigmatizadas. Elas não falam sobre o que estão passando, não buscam ajuda e o problema só piora cada vez mais. O mais triste aqui é que isso não é algo que acontece só na vida pessoal. Até mesmo dentro das famílias, muitas vezes não existe espaço para conversar sobre saúde mental. Os pais e mães podem ver a depressão do filho como uma falta de vontade, uma preguiça, e não como um problema que precisa de tratamento. E aí as pessoas acabam se isolando ainda mais. Mas nem tudo está perdido. Nos últimos anos, algumas figuras públicas têm tentado mudar essa mentalidade. Então, é isso que eu tô falando. É claro que a geração nova tá mudando isso. Então, o que eu tô falando, os problemas que 10 anos atrás a gente já falou sobre, já resolveu aqui, né? Tá resolvendo, já se foi falado sobre, estão falando lá agora. Então, tá melhorando, entendeu? Mas é atualmente tá melhorando, entendeu? Há 10 anos atrás não tava assim, há 5 anos não tava assim, entendeu? Mas é claro que a globalização, e principalmente com como que a Coreia ficou famosa com K-pop e com dorama, e tem muito estrangeiro lá, muito estrangeiro. Você anda na rua, você só vê estrangeiro, é muito estrangeiro. Então, acho que isso tudo agrega e ajuda a esses problemas sociais serem mais falados, entendeu? Porque, cara, é muito estrangeiro lá, tipo assim, muito estrangeiro mesmo. Você não anda na rua sem ver muito estrangeiro, tá? É estrangeiro pra todo canto. Psicólogos, celebridades e até mesmo alguns políticos estão começando a falar abertamente sobre saúde mental. Eles estão mostrando que não existe vergonha em pedir ajuda, que ansiedade e depressão não são falhas de caráter, mas sim condições que podem e devem ser tratadas. Sim. A questão da pele muito branca, sim, realmente. O padrão de beleza é você ter a pele muito branca, o rosto pequeno e o olho grande. Tipo, esse é o padrão de beleza lá, né? Daqui é um passo Até que lá as meninas não pegam sol, né? Elas não pegam sol. Porque pra manter a pele branca, etc. Importante, porque pessoas famosas ou influentes falando sobre o tema ajuda a quebrar esse tabu, essas ideias erradas. Mas ainda assim, essa mudança é muito lenta. O estigma na Coreia é muito forte. E muitas pessoas continuam sofrendo em silêncio. Dente torto é só no Japão. Na Coreia, não. O estigma na Coreia é muito forte. E muitas pessoas continuam sofrendo em silêncio. Ou às vezes expressando isso de outras formas. Uma dessas formas é a busca incessante pela beleza e perfeição. Muito. E aqui a gente entra em um dos últimos aspectos problemáticos da Coreia do Sul. Isso é demais. Que eu quero te mostrar nesse vídeo. O padrão de beleza lá é outro nível. Se vocês acham que o padrão de beleza aqui já é irreal, tipo assim, lá é outro nível. O padrão de beleza lá é bizarro. E se você for fora do padrão, você é julgado. Você sofre bullying, etc. Lá é outro nível. E a obsessão por aparências. Eles têm obsessão mesmo. A Coreia é conhecida como a capital mundial das cirurgias plásticas. Em Seul, é comum você ver clínicas de beleza praticamente em todos os quarteirões. E a gente não tá falando só de procedimentos pequenos. A Coreia é líder em cirurgias como as de pálpebra, rinoplastia e até mesmo cirurgias para alterar o formato do rosto. Isso é doideira. Além disso, o país é uma gigante na indústria de produtos de beleza. Skincare coreana, marcas né? coreanas dominando o mercado global de skincare e de maquiagem. E isso daqui parece uma coisa muito boa. Mas por trás dessa obsessão por aparências, existe uma realidade muito mais sombria. Mas eu vou falar, realmente tem uma coisa. As pessoas na Coreia são bonitas. Tipo
Tipo assim, você sai na rua, a galera é bonita, que elas são estilosas. Mano, a galera tá sempre na última moda. Lança a última moda, no dia seguinte tá o pessoal na última moda. A galera sai arrumado, eles são estilosos, eles são bonitos, entendeu? Então eles realmente têm esse padrão. Você sai na rua, você fica, caraca, é muita gente bonita, entendeu? Os caras estão sempre na última moda, estão sempre com um corte de cabelo perfeito, estão sempre com a pele perfeita, entendeu? Eles são bonitos, assim, é um povo bonito, sabe? Essa busca pela beleza e pelo sucesso material, muitas vezes é só uma máscara para os problemas mais profundos de saúde mental. Em uma sociedade onde o valor de uma pessoa é medido pelo sucesso financeiro, pela aparência ou pelo status social... Então, a questão aí que vocês estão falando, tá? É claro, tá? É que eu vou falar. Eu morei um ano lá, tá? E foi, pô, pra mim, é que eu falei, mano, desse um ano não teve um dia que eu fui triste. Em um ano inteiro, não teve um dia que eu fui triste. Porque lá é um país que você nunca tá no tédio. Tudo que você quer fazer tem. 24 horas por dia, não fecha, entendeu? E é um país que tem muita coisa, tem muita cultura, tem muita coisa, sabe? Então você tá sempre entretido. Mano, eu não fui de turista, né? Eu morei lá. É claro que eu falei, a pressão pros coreanos e a pressão pros estrangeiros é diferente. Mas eu morei lá, então me adaptei à cultura de lá, né? É fácil você entender por que tantos coreanos se sentem pressionados. E quando você não se encaixa, a sensação de não pertencimento pode ser muito grande. Aí entram as cirurgias plásticas, os produtos de luxo... Mas o padrão de beleza é verdade, grife, eles têm um padrão de beleza alto. tudo como uma tentativa de preencher um vazio ou esconder uma dor que não pode ser vista. Mas o que acontece quando eu alcanço essa perfeição? Quando eu compro o carro dos sonhos, faço aquela cirurgia plástica, ou eu visto uma roupa de grife muito cara, o que acontece? Negócio de grife eles têm A verdade muito, só usam é que marca, muitas cara. vezes a felicidade não vem junto disso. E aí a gente entra na maior contradição da Coreia. Um país que é rico em bens materiais, mas é pobre em bem-estar emocional. A riqueza material não tá trazendo felicidade, e sim uma sensação de vazio ainda maior. E esse Então, vazio... eu acho assim, tá? Eu acho que existe isso que ele tá falando, mas não é como se todo mundo fosse, entendeu o que eu tô te falando? É claro que existe, mas, porra, aqui no Brasil também. Mano, sendo sincero, eu não acho que no Brasil a gente viva a vida. A gente sobrevive, a gente existe, entendeu? A gente tá existindo aqui, entendeu? Tá todo mundo vivendo pra trabalhar, pagar as contas. E quando sobra um tempo, tem um lazer, entendeu? Se sobrar dinheiro também, entendeu? Então, assim, eu acho que aqui a gente tá muito pior nesse assunto, entendeu? Lá não, mano. Lá não. Lá a maioria não, entendeu? Lá eles conseguem, pô. Trabalham pra caramba, tá ligado? Mas, porra, eles conseguem com dinheiro, sobra dinheiro pra viajar, pra jantar num lugar legal, pra comer num lugar legal, pra sair, entendeu? A escuridão só continua crescendo. Mas mesmo diante de tudo isso, a Coreia do Sul mostra algo bem interessante. A resiliência. Esse é um povo que já enfrentou guerras, ocupações... Mano, e é o que eu te falei, tá? Eu morei um ano lá, eu não fui triste um dia. Mano, eu não fui triste... Cara, eu não fui triste um dia lá. Um dia. Mano, aqui eu fico... Porra! Que no Brasil só me resta depressão. Mano, e não é porque eu tô romantizando lá não, tá? Porque eu acho, sim, que tem vários problemas lá, entendeu? Mas é porque lá, cara... É uma sensação de liberdade muito grande que eu tinha, que eu não tenho aqui, entendeu? Lá você é padrão, aqui você é autista. Não, mas é porque lá eu tinha uma sensação de liberdade. Pô, eu tava em casa, eu falei, mano, vou sair, abrir a porta da minha casa e sair andando. E é isso, sempre tinha evento, feira, festival, sempre tinha muita coisa. Então, era muita coisa pra ocupar a mente. Aqui é o que eu falei, né? Eu moro no Rio, então, porra, muito perigoso. Toda vez que eu saio, eu tenho medo. Tudo caro, muito caro. É tudo muito caro, você não consegue sair sem gastar muito dinheiro. Então, tipo, lá, porra, lá Mano, eu comia com a Rai, a gente comia por nem $5. E comia bem, entendeu? Tipo, a gente conseguia gastar aí por dia com comida $10. Eu digo em dólar porque era a conta que a gente fazia. $10, tipo, R$50, que a gente conseguia, tipo, comer por dia, sabe? Se a gente fizesse mercado, então, que era mais barato, a gente gastava muito pouco, entendeu? A gente conseguia, tipo, viver de boa. Financeiras no E passado sair e tal. e reconstruir um país do fazia zero. tudo. Então, se tem uma coisa que os coreanos sabem fazer, é superar desafios. Só que hoje esse desafio é diferente. Não é mais sobre reconstruir cidades ou vencer guerras, mas é sobre reconstruir a si mesmo.
E aqui talvez exista uma luz no fim do túnel, que é a geração mais jovem. Eles estão começando a falar mais abertamente sobre saúde mental, a questionar a sociedade e tentar buscar um equilíbrio entre sucesso e bem-estar. Claro, isso vai levar muito tempo para acontecer, mas já está acontecendo. E isso daqui dá um pouco de esperança. E por fim, a mensagem mais importante na minha opinião. A Coreia tem desafios muito grandes, mas também tem uma Max Verstappen. Obrigado, William. Valeu pelo sub. Tamo junto. Obrigado. Boa noite. capacidade muito grande de se superar. Mano, eu só voltei pra Coreia porque é o que eu falei, né? Acabou o dinheiro. Aí a gente não tinha mais dinheiro. Aí a gente teve que voltar, né? Inclusive, eu e Rai, a gente só criou o canal do CR Reacts porque a gente queria voltar, né? A gente ia criar o canal pra voltar pra lá, né? Pra, tipo assim, guardar dinheiro e voltar, né? Mas, aí acabou que a gente ficou. Mas a gente, o plano inicial era ficar lá pra sempre, tá ligado? Não era voltar. Tanto é que a gente voltou porque a escola é cara, né? Tipo, porque acaba que pra gente é caro porque nossa moeda é, tipo, tá desvalorizada, né? Então é muito caro. Pra gente era 5 vezes mais o valor, né? E então a gente tinha que voltar pra ganhar dinheiro pra voltar pra lá, né? E aí a gente teve a ideia de criar o canal pra guardar dinheiro. E porque não arrumou emprego lá, mano, porque a gente foi com visto de estudante, tá? E visto de estudante você só pode estudar, você não pode trabalhar. Pra você trabalhar, você tem que fazer a prova de proficiência na língua coreana e tirar uma certa nota. E você pode trabalhar, tipo assim, pouquíssimas horas por dia, o que não é o suficiente pra você se manter. Porque o visto de estudante é pra estudar. Tinha o visto de entretenimento, né? Que era o visto de modelo, ator, etc. Só que antigamente todo mundo conseguia ficar com esse visto e conseguia trabalhar com ele. Só que eu e Rai, a gente deu muito azar que no ano que a gente foi, teve um escândalo lá de prostituição, que tinha muita gente indo com esse visto, que era pra ser modelo, só que na verdade tava, tipo, pra se prostituir, né? E aí eles começaram a, tipo, mano, negar todos os vistos. Era muito difícil de conseguir esse visto. Só conseguia esse visto quem já tinha uma agência aqui no Brasil, quem já trabalhava com isso há muito tempo, que conseguia. Então eu e Rai, a gente não conseguiu esse visto. Provaram que podem se reinventar. E eu acredito de verdade que eles vão encontrar um caminho para conseguir resolver essa situação. E talvez no processo a gente possa aprender um pouco mais com eles sobre como fazer isso nas nossas vidas também. Esse vídeo foi inspirado em um vídeo do Mark Manson. Mas, realmente, a Coreia tem a taxa de natalidade mais baixa e também tem uma taxa de pessoas que tiram a própria vida, né, mais alta. É um país com muitos problemas sociais, tá? É o que eu falei, todo país tem prós e contras. É um país com muitos problemas sociais. Mas também tem muitos pontos positivos, entendeu? Muitos pontos positivos, com certeza. E é isso, no final você tem que escolher, né, o que você quer. Não moraria lá pra sempre. Eu acho que o que eu morei lá foi suficiente. Hoje em dia eu não voltaria, porque, mano, o fuso horário é 12 horas, né? Então, assim, eu não conseguia falar com meus pais direito. Porra, era muito a comunicação era muito difícil. Porque madrugada lá é tarde aqui, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que você morar num país que é tão longe, que, mano, são 27 horas, o voo mais curto são 27 horas, é você abrir mão da sua família, né? E aí é o que eu falei, mano, eu quase não conseguia falar com meus pais, porque é um fuso horário muito diferente, era uma rotina muito puxada que eu tinha. Se eu morasse lá, eu quase não ia conseguir ver eles. Exemplo, tá? Acontece uma emergência, pra eu conseguir chegar lá, são no mínimo 30 horas. Pra eu conseguir chegar no Brasil, né? São pelo menos 30 horas. Se for uma emergência, eu não chego a tempo, né? Então, assim, são vários... Pra você morar fora do país, são vários tópicos que você tem que pensar, né? É abrir mão da sua família, né? Então, assim, eu hoje em dia não moraria, mas voltaria pra visitar. Ficaria, tipo, um mês, assim. E meu sonho é pro Japão, né? Quero ir pro Japão ainda.